Meu nome é Renata Brandão Canella, sou advogada e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre 3 revisões possíveis de aposentadoria, para a sua aposentadoria. Você que é aposentado, a primeira pergunta que eu faço para você conferiu sua cartinha de concessão? Você conferiu os salários de contribuição que estão lá descritos? Você conferiu se o INSS colocou de forma correta todos os seus salários? Bateu o olerite com a carteira de trabalho, verificou se isso está correto ou não na cartinha de concessão, no cálculo da concessão da sua aposentadoria? Bom, se você não verificou, acho que já está na hora de você verificar. Procure um advogado, especialista em direito previdenciário, para verificar se os cálculos estão corretos. Se você não conseguiu verificar o cálculo de concessão, o INSS manda aquela cartinha com aquela letra minúscula que ninguém enxerga, a gente não sabe qual salário foi considerado, qual salário foi descartado, às vezes não dá para entender. O segurado, o aposentado, deve procurar um advogado de sua confiança para que esse advogado refaça os cálculos da sua concessão com base nos seus salários, na sua cartinha de concessão, com base no CNIS, com base nos olerites. Às vezes, a própria carteira não é prova suficiente que demonstre o salário. Às vezes tem que ir atrás ali da empresa, pegar a relação de salários ou bater com os olerites e tem que verificar. Então, esse é um tipo de revisão muito importante que todo segurado tem que estar de olho e tem que fazer assim que sair a aposentadoria. O segurado não tem que esperar para fazer revisão. O segurado, assim que sair a aposentadoria, já deve fazer o pedido de revisão para analisar se o benefício está correto ou não, se a aposentadoria está correta ou não. Outra forma de pedir revisão, segunda hipótese, você que entrou com uma ação trabalhista, e pediu verba salarial. Pediu o quê? Periculosidade, adicional noturno, pediu hora extra. Essas são verbas salariais. Quando você entra com uma ação trabalhista, naquela ação trabalhista, naquele processo trabalhista, é recolhido uma GPS pela empresa e descontado uma parte do empregado. Então, você entrou com uma ação trabalhista, houve o desconto da guia de INSS, da guia GPS de Previdência Social, guia de recolhimento da Previdência Social, a empresa recolheu sobre aquele valor e simplesmente o INSS não pegou aquele valor da sua trabalhista e não levou na sua aposentadoria. Aquele valor, sim, aquele valor tem que ser incluído na sua aposentadoria. Então, tem que pegar o valor da GPS que está lá na trabalhista e migrar para incluir na sua cartinha de concessão, no valor da sua aposentadoria. Porque naquela ação trabalhista, o que aconteceu? Mudou o valor do seu salário. O seu salário integrou periculosidade, ou integrou insalubridade, ou integrou hora extra. Então, o seu salário foi outro naquele mês, ou naqueles meses, ou naqueles anos. E o INSS computou o quê? Computou aquele salário antigo, antes de você ganhar a ação trabalhista. Então, é bem importante que também o segurado que teve ação trabalhista, provavelmente esse segurado está recebendo a menos do que deveria receber de aposentadoria. Esse segurado precisa procurar um advogado que saiba fazer o cálculo, que saiba fazer essa migração do valor que ganho em ação trabalhista para o processo, para a concessão previdenciária. Certo? Essa é a segunda revisão que eu queria falar para vocês. A terceira revisão é o quê? O que acontece? Muitos segurados não conferiram o tempo de contribuição. Então, o segurado simplesmente foi lá no INSS, aposentou, ufa, deu 35 anos, se foi homem, tá bom, tá ótimo, vou aposentar. Mulher, deu 30 anos, graças a Deus vou aposentar. Mas, às vezes, a mulher tinha 31, 32 anos, o homem tinha 35, 36, 37. Uma aposentadoria por idade, o cliente tinha lá 24 anos e aposentou com 20 e não conferiu isso. Quanto mais tempo, maior o valor da aposentadoria. Quanto mais eu comprovo o tempo, maior o valor da aposentadoria. Se eu comprovar atividade rural, não vai abaixar o valor da aposentadoria, vai aumentar. Se eu comprovar atividade especial, vai aumentar. Se eu comprovar atividade urbana sem registro, vai aumentar. Sempre que eu aumentar o tempo, vai aumentar o valor da aposentadoria. Porque as aposentadorias concedidas antes da reforma, que foram aplicadas o fator previdenciário, com o aumento do tempo, ocorre a diminuição da incidência do fator previdenciário na aposentadoria. Então, todo mundo que teve tempo não computado deve sim procurar um advogado para tentar aumentar o tempo, porque com o aumento de tempo aumenta o valor. E outra coisa, muitas vezes o CNIS não consta a data correta de baixa, de saída da empresa. Hoje mesmo eu estava conferindo o CNIS de um cliente e tinha 5, 6 datas de saída diferentes, cada uma faltando 1, 2, 3 meses.
que no final formam um ano e que no final, você colocando na fórmula do fator previdenciário, vai aumentar o valor da aposentadoria, porque vai diminuir a incidência do fator. Ou até vai fazer com que você aposente antes, né? Ou mude as regras da aposentadoria. Você pode retroagir a data de início da sua aposentadoria, aumentando o tempo. Então, é bem importante que os segurados verifiquem o tempo, se o tempo está correto, se não tem nada que ficou para trás, o valor está correto e se entrou com ação trabalhista, também tem direito à revisão de aposentadoria. Certo? Era essa a dica que eu queria falar para vocês hoje, essas 3 dicas. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.